Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Pode se sentar. Nós vamos dar continuidade. Essa é a terceira mensagem. Na verdade, é uma mensagem de estudo sobre o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer, o que sucede após a igreja ser arrebatada, a encontrar com o Senhor nos ares. E eu deixo bem claro que não termina comigo e nem inicia. Dentro da teologia, toda verdade tem um paralelo. E eu falei domingo passado que existe os pré-milenares e os pós-milenares. Existe os pré-tribulacionistas, que acreditam que a tribulação não é para a igreja, e tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Tenho pessoas que têm o maior respeito e admiração, e sei que é um baita de um homem de Deus. Ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Eu não acredito. Então existem teses teológicas que a gente tem que analisar. Uns têm uma linha teológica herminiana, outros têm uma linha calvinista. Eu sou daquele que ouço tudo, analiso tudo e tiro as minhas conclusões. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Se for olhar por esse texto aqui isoladamente, é pós-tribulacionista. Mas todo texto fora do contexto é pretexto para heresia. E depois eu explico esse texto aqui. Prontos? Capítulo 6. Vamos começar do verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Palavra do Senhor, digam misericórdia. Mas você também pode dizer graças a Deus, porque é a palavra de Deus. Nós falamos sobre o anticristo, o que vai acontecer,
a igreja é arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Ninguém vai ver Jesus, só nas nuvens que nós o veremos. Da segunda vez, se ele voltar, sim, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos dar um resumo aqui, uma síntese do que a gente falou do anticristo na reunião passada. Quais são as características do anticristo? Ele tem que ser um intelectual, ele tem que ser um gênio na política, ele tem que ser um gênio na economia, ele tem que ser um gênio no comércio, ele é um gênio na religião, ele é um gênio na intelectualidade. Ele é um gênio, porque ele tem que ter a resposta para as dúvidas daqueles que ficarem na terra. Ele tem que ter uma resposta para aqueles que não foram arrebatados, porque quando a igreja sobe, começa a grande tribulação. São 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tragédias. Mas a igreja não vai passar por isso, penso eu, creio assim. Quais são as atividades pessoais do anticristo? Fazer a vontade de Satanás, como Judas fez, se vendeu. Satanás, ele vai gerar o anticristo. Quem é Satanás? O dragão do capítulo 12. Lembra daquela parte do capítulo 12? Eu não sei se vocês leem Apocalipse, né? Lembra do dragão do capítulo 12? Que a mulher tenta fugir. Quem é a mulher? Alguém pode imaginar quem é a mulher? É Israel. E você sabe hoje que existe 100 países aliançados contra Israel. Quem está ajudando Israel hoje contra o Irã? Estados Unidos. E agora, por causa daquele golfo lá, por causa daquele trajeto onde os navios estão passando, que o Irã não quer deixar, e já jogou, já bombardeou alguns navios, os Estados Unidos está retalhando. Tudo isso é um princípio do que vai acontecer. Vai chegar um dia que Israel vai estar sozinho. Então o anticristo, ele é gerado por Satanás, ele é fabricado por Satanás, e ele recebe o poder de Satanás. Se a gente for enumerar aqui, tem texto bíblico para todo quanto é lado. Apocalipse capítulo 13, verso 2. Ele se opõe sistematicamente a tudo que está relacionado a Deus, porque ele é o anticristo, ele é antideus. Nada de religião, nada, absolutamente nada que é de Deus, ele aceita. Aliás, a gente já está se preparando para isso. Eu falei aqui que um dos ministros do Supremo disse que o Supremo que não pode falar mais Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o Supremo é o Supremo. Mas o cabeça da igreja não é homem, o cabeça da igreja é Jesus. Ele vai promover a expansão da apostasia. Muitas pessoas se apostatarão da fé, já estão se apostatando da fé, já estão se desviando da fé. Há muito mais gente do lado de fora da igreja que um dia frequentou a igreja do que os que estão dentro da igreja. Isso são sinais, são atividades do anticristo. Ele promove a impiedade, e ele vai cuidar de receber toda a adoração que pertence a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Ele vai atuar como o grande ditador mundial. Ele tem o controle, ele vai comandar o mundo, quer você queira ou não, e tudo está convergindo para isso.
uma única moeda. Hoje todos os seus dados estão num documento só. A gente já dizia que na Suíça tem um computador de três andares, que tem todas as informações. Hoje você não precisa nem de ter seu cartão de crédito, só chegar assim com a sua íris, o seu olhar, ele já sabe quem é você, filho de quem você é, seu CPF, seu número, onde você mora. Tudo está sendo preparado para o grande ditador mundial. Isso é uma verdade. Ele reinará por 7 anos. Daniel fala sobre isso. Daniel capítulo 9, verso 27. Apocalipse capítulo 11, verso 2 também fala sobre isso. Ele vai controlar a economia, toda a área econômica ele vai controlar. Ele vai controlar todo o poder da política, ele vai controlar toda a religião, ele vai controlar a mente dos homens, e todos vão admirá-lo, porque ele tem a resposta. Apocalipse capítulo 13, verso 2 e 16, mais 16. Ele vai controlar os exércitos, e vão levar esses exércitos para o Armagedon, para a batalha final, para a grande guerra. Como vai se manifestar o anticristo, ou como que ele se manifesta atualmente? Através das falsas doutrinas. Há muito falso ensinamento. Tem muita gente pregando mentira, através do ecumenismo. Eu não gosto de fazer culto ecumênico, de verdade, até vou, mas eu não gosto de fazer, porque o nosso país já tem a questão vou lembrar o nome, do sincretismo religioso. É católico, mas também é espírita. É católico, mas também bate uma tabaca. O sincretismo religioso existe no nosso país. Isso é comunismo. Tem um evento, lá vai o pastor pregar, lá vai o padre pregar, lá vai o espírita pregar. Eu vou, mas eu não gosto, de verdade. Então, haverá o ecumenismo, haverá a apostasia, e haverá pessoas negando que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne? Sim ou não? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu dar uma dica para você. Se porventura um dia você for expulsar um demônio e você não sabe se a pessoa está livre ou não, você só faz essa pergunta: sabia disso? Se você sabe se a pessoa está liberta ou não, você pergunta: Jesus veio em carne? Satanás não, o diabo não responde. Se a pessoa disser Jesus veio em carne, pronto, ele está livre, mas ele não fala. Se a pessoa ainda tiver possessa por demônios, ele não fala, porque Satanás não confessa que Jesus veio em carne, porque foi um homem que o venceu na cruz, foi um homem que ele enganou no jardim do Éden, e foi um homem que o venceu na cruz. Amém, igreja? Ele vai distorcer a palavra, vai se manifestar através do comunismo, que você já sabe que já foi implantado no nosso país e já foi implantado no mundo. É uma grande falácia, é um grande engodo, mas é uma grande realidade. E você sabe que o comunismo é antagônico ao cristianismo. Cristianismo não tem nada a ver com o comunismo, absolutamente nada. O comunismo mata crente. O comunismo é antibíblico, é anticristão. E infelizmente muitas pessoas se desenvolveram nesse caminho, e vocês sabem disso. A grande tribulação vai acontecer, um grande cataclisma mundial, uma tragédia mundial, e provavelmente eu e você, provavelmente, eu estou afirmando que a gente vai presenciar alguma coisa. Ou a gente vai ver Cristo, ou vamos ver o anticristo.
Se a igreja for arrebatada, se eu for arrebatado, eu vou ver Jesus. Se eu não for, eu vou ver o anticristo. E pode ser que seja nessa geração. Pode ser que seja bem agora pertinho da gente. Eu não sei o dia nem a hora. Ninguém sabe, nem vou ousar. Como um grande líder aí de uma igreja muito conhecida, diz que vai voltar, Jesus vai voltar dia 20, no ano 2028. Os sinais antecedem a vida do Senhor, são evidências que mostram que Jesus está voltando, mas ainda não é o fim. Então, após o arrebatamento, a terra vai ter uma mudança muito grande, porque a partir desse momento que a igreja arrebatada começa o juízo de Deus. Não tem mais a dispensação da graça, não tem mais a graça de Deus, agora é juízo. Agora é punição, agora é tragédia em cima de tragédia, porque o homem recusou, o homem não aceitou a palavra, não aceitou o evangelho, não aceitou a Cristo, e agora tem as consequências. E o livro de Apocalipse mostra tudo isso. A gente vai ver como será esses dias quando a igreja for arrebatada. Nós falamos sobre os 4 selos, falamos sobre os 4 cavalos, e que representa cada um deles, e os seus respectivos cavaleiros. Nós falamos do cavalo branco, que, vamos lá, capítulo 6 do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, 2, seis, 2, perdão, Ana, capítulo 6, verso 2, já foi aberto o selo, o versículo 1, e olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um marco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. As pessoas acham que isso aqui é Jesus, isso aqui é Satanás, isso aqui é o anticristo. Segundo, terceiro, e havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. O segundo animal é um cavalo vermelho. Vai, Ana. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Tira a paz e tem guerra. O terceiro animal é o cavalo preto, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Você sabe que isso aqui é fome. As pessoas terão dinheiro, mas não vão ter o que comer. Interessante que, não ia falar sobre isso agora, mas no livro de Jeremias, capítulo 19, verso 9, se não me falha a memória, Jeremias fala que haveria uma fome tão grande em Jerusalém, porque estava sitiada, cercada pelo rei Nabucodonosor II, porque o rei Nabucodonosor, ele elegeu Zedequias como rei de Judá, como rei de Jerusalém, e Zedequias quebrou esse contrato, rebelou-se contra o rei, e o rei então cercou Jerusalém, não derrubou as muralhas, ficou 2 anos só cercando, esperando as pessoas morrer de fome, e as mulheres cozinhavam seus próprios filhos, e as pessoas começaram a praticar o canibalismo, porque não tinham o que comer. Isso é um retrato do que vai acontecer nos últimos dias. Vai faltar alimento. Esse o cavalo preto fala sobre isso.
Tem mais um. E havendo aberto, 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, não, mais um, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, 25% da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, peste, e com as feras da terra. Amém, igreja? Vamos ver mais um pouquinho aí, vamos para o capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o 5º, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são essas pessoas? São aqueles que foram mortos na grande tribulação, foram aqueles que não aceitaram a marca da besta, foram aqueles que não deixaram colocar a marca no dorso da mão e nem na testa, e tiveram que pagar com a própria vida. Ah, pastor, então existe uma possibilidade, existe uma chance. Sim, há uma chance, mas não é mais pela graça, é pelo sacrifício. Mas eu não quero esperar isso acontecer, eu quero acertar minha vida com Deus, é hoje. Não vou esperar a grande tribulação acontecer, porque eu não quero ficar. Amém? O 6º selo fala de algo que vai acontecer no universo, vai despertar os homens. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento. Ou seja, vai haver uma confusão, um desespero tão grande. E a gente leu agora há pouco, a ponto dos homens, dos poderosos, dos reis, se esconderem na caverna e clamar, caia sobre nós, caia sobre nós. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles vão pedir a morte, mas a morte vai fugir deles, porque é o princípio das dores, é o tempo do sofrimento, é o tempo da penalidade, é o tempo do juízo de Deus. E eles deixam isso bem claro quando fala: e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Então haverá uma perplexidade, haverá angústia, haverá um desespero, haverá um caos, os montes vão se mover. Entre o 6º selo, isso aqui responde o que os testemunhos de Jeová dizem por aí. Entre o 6º e o 7º selo tem uma história interessante, capítulo 7, verso 1 até o 8, vamos lá. Depois dessas coisas, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra
retendo os 4 ventos da terra. Já 4 anjos em 4 posições diferentes, retendo, para que nada acontecesse na terra, porque Deus tinha um plano para salvar alguém, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Depois você vai ver o que vai acontecer com as árvores e com a relva. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Os testemunhos de Jeová dizem que 144.000 vai ser salvos. Grande falácia. Esses 144.000 são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Multiplica 12 vezes 12, 144.000. Esses serão judeus, que Deus vai preservá-los. Eles vão passar pela grande tribulação, eles vão passar pelo caos, até porque eles são o termômetro de tudo. Eles vão passar pela grande tribulação, mas Deus vai guardá-los, Deus vai livrá-los, e Deus vai selá-los. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O sétimo selo fala dos anjos que receberam as trombetas, capítulo 8, verso 2, 3, 5, 6 e 7. É a vingança que Deus vai derramar sobre a terra. 7 anjos se prepararam para tocarem as trombetas. A primeira trombeta, capítulo 8, verso 7. Lá o anjo não permitiu que os 4 anjos fizessem nada na terra. Agora o anjo está soprando, tocando a trombeta, e vai causar dano às árvores. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das navios. Então, você imagina o caos que vai ser quando esses navios forem destruídos e a água não tiver mais. Vamos seguir? O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram, das águas, porque se tornaram amargas. Eu só tenho uma correção para fazer aqui, se é que eu posso, porque pelo que eu sei, as estrelas são maiores do que a terra. Se fosse a minha filha, que gosta de estudar os astros, ela seria mais precisa. Qualquer estrela é maior do que a terra. O Sol é uma estrela, e ele é 120
e 9 vezes maior do que a Terra. Tem 2 estrelas que são milhares de vezes maior do que o Sol. Vou te falar o nome dessa estrela agora: Antares e Stephenson. São milhares de vezes maior do que o Sol. Então não pode cair uma estrela no céu, não pode cair uma estrela na Terra. Pode ser um meteorito, pode ser um meteoro, pode ser, agora é o pastor, tá bom? Com as suas invenções. Pode ser uma bomba nuclear. Porque se cair uma bomba nuclear, a água fica contaminada. Em Amós capítulo 8 fala que os jovens vão morrer de sede. As pessoas vão pagar muito dinheiro. Eu ia dar sequência aqui nas bombas, nas armas nucleares, mas eu vou parar, porque a gente nunca passou por isso. Se estourar uma bomba nuclear aqui perto da gente, o que a gente faz? A primeira coisa, você tem que lacrar a sua casa todinha, põe colchão, lacra tudo, fecha tudo, não deixa entrar absolutamente nada, não sai durante 4 dias, não beba água de jeito nenhum, a não ser a água que você já estocou. Depois de 4 dias você dá uma olhadinha, e mesmo assim com a olhadinha que você deu com a roupa, você já tira a roupa e já joga fora e pula para dentro. A coisa é séria. Então estou conjecturando, só no campo da especulação, que também pode ser uma arma nuclear, que vai contaminar os rios, vai ficar amargo, e as pessoas vão morrer. Amém? Então imagina a crise que vai ter na indústria pesqueira, com o apodrecimento dos peixes, das águas. Amós capítulo 8 verso 13 fala que os jovens desmaiarão de sede. Em Ezequiel capítulo 4 verso 16 e 17 fala que a água será bebida por medida. A gente já viveu petróleo dólar, trigo dólar, café dólar, e vai ter o dia que vai ser água dólar. Vai faltar água. Está na Bíblia, tá bom? Então essa estrela cai, e o mar e as suas fontes ficam contaminadas, a água será ouro branco, e o mundo inteiro vai ficar sem água. Capítulo 8, verso 12, fala das trevas, que da terça parte do dia vai escurecer. Vamos ver isso aqui, capítulo 8, verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terra parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Tá bom. Escuridão, até porque o diabo gosta de escuridão. Já imaginou o caos? E Jesus deixa bem claro no livro de Mateus: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quinta trombeta.
capítulo 9, verso 1. Esse é o primeiro ai. São 3 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho que é daí que as pessoas começaram a falar assim, ai, ai, ai. Porque é bíblico isso aqui. Vou terminar tempo, tá bom? Eu precisava de 1h10, mas estou acelerando. A praga dos gafanhotos. São 11 versículos, eu não vou ler não. Mas vamos ler. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela do céu caiu da terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, porque já tinha destruído o terço, mas somente os homens que não têm nas suas mãos testas e o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia uma como coroas, semelhante a de ouro, e o seu rosto era como rosto de homens. Tinha cabelos como mulheres, e os seus dentes eram como leões. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinha caudas semelhante a de escorpiões e aguilhões, pontas de agulha nas suas caudas, e o seu poder era para danificar homens por 5 meses. 2 vezes fala 5 meses. Tinha sobre o rei o anjo do abismo, que em hebraico era seu nome de Abaddon, e em grego Apolion. Esse é o chefe. Esse é o chefe que sai do abismo e que lidera os anjos para causar dano aos homens que não têm o selo de Deus. Porque haverá ainda pessoas que darão a vida para ser salvo. Amém? Amém, amém? Estou terminando. A sexta trombeta. Isso aqui é terrível. Vamos lá, capítulo 9, verso 13. Mas eu não vou, até o 21, mas eu não vou ler não. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Um minutinho só, segura. O rio Eufrates está secando, e existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem: não, o rio Eufrates não está secando, é porque fizeram muitas barragens. Tá, fizeram muitas barragens,
mas ele está secando. E algumas pessoas viram alguns sinais nas rochas do rio, como se houvesse uma civilização muito antiga. E as pessoas dizem que quando chega nesse lugar, há gritos de terror. A Bíblia diz, vamos ver, e dizia: onde é que estavam esses rios? Onde é que estavam esses demônios acorrentados? Na região do rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio profético. Vamos ler mais um pouquinho? Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia. Eles estavam presos, esse tempo todinho eles estão presos. Milênios presos. E dia e mês do ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Só está morrendo gente. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos dessa visão, e os que sobre eles se cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. 200 milhões. Como é que a gente interpreta isso aqui? Tem 2 interpretações aqui, esses 200 milhões. Primeiro, são uma legião de demônios que vão estar soltos, liderado por 2 anjos malignos, já que 4 vão ser soltos, para eliminar as pessoas, matar as pessoas, atormentar as pessoas. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação pode ser 200 milhões de soldados chineses, comandados por uma aliança de mais 4 países. Quais seriam esses 4 países? China, Rússia, Coreia do Norte, talvez Índia ou algum país da Europa, não sei. Eu estou te dando uma interpretação. Pode ser 200, ele não falou 200 mil, 200 milhões, para atormentar o mundo todo. Você sabe o que é 200 milhões? É quase toda a nossa nação. É quase todos os moradores desse país. Mas vai atacar o mundo todo. Precisa de uma legião. Amém? Amém, amém? Uma coisa é certa: os cavalos serão terríveis, e os cavaleiros também, e eles vêm para atormentar a humanidade e matar a terça parte dos homens. Isso aqui é o pior. Mesmo com tudo isso, as pessoas ainda, estou terminando, e as pessoas, mesmo com tudo isso, as pessoas ainda não se arrependerão. Com toda essa tragédia acontecendo na terra, o homem ainda vai permanecer com o coração duro. Muitos serão salvos? Sim, muitos serão salvos na grande tribulação, muitos, mas terão que dar a própria vida. Por quê? Ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca da besta, se não tiver a marca do anticristo. Ninguém compra, ninguém vende. Como é que você não compra? Como é que você não vende? Você não pode comprar, você não pode vender. Vai morrer. Eu não quero passar por isso.
Eu não quero que a igreja passe por isso. Pastor, isso não é problema seu não, eu não quero passar por isso. Eu tenho dito que a igreja está sofrendo demais, a igreja está passando pela prova aqui. Nós queremos ser arrebatados para encontrar com o Senhor. Nós não queremos provar disso. Nós não queremos ter que dar a nossa vida, porque Jesus já deu a vida dele por nós. Eu não preciso fazer nada. É só abrir meu coração e deixar Jesus entrar. E glória a Deus, aleluia. E um abraço, vou para o céu. Se eu andar de conformidade com a palavra. E para com esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, porque eu não conformo, eu não confio nisso não. Jesus disse assim: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vitória não é daqueles que começam, é daqueles que terminam. Amém? Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor, porque isso aqui é muito complicado de falar. Aliás, os pastores evitam falar disso aqui, porque é o que eu te falei, isso aqui sempre dá dupla interpretação. Se alguém tiver alguma revelação, porque você pode cumprir a exegese, você pode cumprir a hermenêutica, mas tem a revelação. Deus pode te dar alguma coisa que a teologia não te dá. Então, se alguém tiver alguma coisa em cima desses 200 milhões, liderado por 4, que a princípio são demônios, você me fala, eu estou aberto a aprender, de verdade. Amém? Fica de pé. Pergunta: se Jesus voltar hoje, se os anjos tocarem as trombetas lá na eternidade, nas nuvens, você vai subir? Ou você acha que isso é balela? É por isso que muita gente vai ficar, porque desde quando eu me conheço por gente, dizem que Jesus vai voltar. Já se passaram 2000 anos, 2025 anos, só que 2000 anos para Deus é como se fosse um dia, é como se fosse 2 dias. Nosso calendário é diferente do calendário de Deus. Amém? Por isso que esse período de 5 meses que Daniel fala da semana, uma semana são 7 anos. – 42 dias, que a Bíblia também menciona sobre isso, é metade de 7.000 anos, melhor, de 7 anos. Quanto dá 42 semanas? Três e meio? Você está pronto, filho? Não é para tacar terror em ninguém não, só estou narrando para você o que a Bíblia diz. Fecha os teus olhos só por um instante. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. A palavra não é nossa, a palavra é sua. A palavra é o verbo vivo. Sua palavra rema, essa palavra viva. Senhor, desperta-nos para o grande dia do Senhor.
prepara a sua noiva para encontrar com o Senhor nos ares. Tem misericórdia de nós, Senhor, e tem misericórdia também da nossa família. Nós queremos ser salvos e também queremos que toda a nossa família seja salva. Eu sei que o Senhor vem, quer acreditemos ou não, o Senhor vem. Por isso, abra, Senhor, o nosso coração e nos dê entendimento para entendermos e compreendermos que a grande tribulação será um caos total e completo e haverá muito sofrimento, Senhor. Salva-nos, Senhor, seremos salvos. Liberta-nos, Senhor, e seremos livres. Se conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, a gente vai dar alguns avisos, já estamos terminando. Já colocou os avisos aqui? Menino esperto. Dia 26 agora, estamos inaugurando uma obra lá em Augustinópolis. Igreja Batista Missionária. Levou tanto tempo para abrir uma frente, hein? Mas tudo no tempo de Deus. É um desafio, com muita dificuldade. Não temos ninguém lá, mas Deus já está preparando em nome de Jesus. Nós vamos abrindo essa frente, porque Deus é conosco. Tem alguns irmãos que eu estou vendo aqui, glória a Deus, ó. Alguns pela primeira vez, outros estão nos visitando, outros já são cristãos aqui. Sejam todos bem-vindos. Que o céu se abra e que Deus eterno te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Aninha, Jader, Deus abençoe vocês.